Oi, gente! Boa noite! Começando mais uma live da feira aqui hoje. O tema da nossa live hoje são as 7 principais dúvidas sobre enxaqueca. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né, a gente vai começando a conversar sobre essas dúvidas. Obviamente, por que eu trouxe só as 7 principais dúvidas? Porque a minha ideia é tentar falar sobre elas um pouco rápido, pra gente chegar, né, nas dúvidas que vocês têm trazido, né, as outras dúvidas além das que eu costumo receber com muita frequência. Foi muito fácil listar essas 7 principais dúvidas, porque eu recebo muitas mensagens de vocês, né? E quando eu abri, quando eu abri a caixinha de perguntas, né, para vocês sugerirem diversas dessas dúvidas, eu fui pegando e aí resolvi transformar tudo isso numa live só. Beleza? Gente, pra quem tá chegando agora, não esquece de deixar o like de vocês aí, pra ajudar essa live a ser distribuída pra mais gente, trazer mais informações pra mais pessoas, beleza? Oi, Ivone, tudo bem? Boa noite. Bom, gente, então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, tô esperando os likes de vocês, como sempre, vou tomar minha aguinha. Queria contar pra vocês que eu tô me achando com meu cabelo novo, vocês viram? Gente, fui cortar o cabelo. Vocês sabem, né? Vocês que estão me acompanhando faz tempo, vocês veem que eu sempre escondo meus cachos. Pois é, eu tenho cabelo cacheado, essa é a verdade. E eu tenho vindo num processo muito difícil de aceitação com muitas coisas que têm acontecido. E essa mudança de cabelo veio como um presente que eu ganhei do Ginkgo Butti. Eu vou deixar o contato deles também. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês dessa transformação. Quando ele foi me explicando a importância de eu assumir quem de fato eu era e como eu tava escondendo tudo isso através de uma chapinha que eu passava no meu cabelo pra não assumir a minha verdadeira identidade, tá? Então foi um processo muito bacana que eu nunca tinha ouvido falar de visagismo, que ele analisa todas as linhas do rosto, é um negócio muito doido. E aí agora eu tô amando o meu cacheado, então essa é pra todo mundo que tenta esconder os cachos, não façam isso, tá? Bom, vamos lá, vamos começar a falar de enxaqueca então. Gente, eu listei aqui as 7 principais dúvidas, conforme foi surgindo as de vocês, eu vou tentando intercalar, mas vou tentar dar prioridade para essas 7, que foram as principais dúvidas que vocês me mandaram como sugestão do tema para a live de hoje, beleza? Então vamos lá. A primeira dúvida foi: enxaqueca tem cura? E aí eu quero uma live bem interativa, então digam aí pra mim. Pois é, japonesa de cabelo cacheado, você acredita? Digam aí pra mim se vocês acham que enxaqueca tem cura ou não. O que vocês acham sobre isso? Essa é uma estratégia que a gente vai utilizar na live de hoje, justamente pra gente ver o quanto vocês têm absorvido do conteúdo que a gente tem passado pra vocês, tá? Porque muito se fala, existem muitos mitos em relação à enxaqueca. Tem muita gente que se aproveita desse momento de vulnerabilidade e vendem uma solução, vendem uma solução, uma cura pra enxaqueca, né? E é isso aí, como a grande maioria das pessoas estão comentando aqui no Instagram. Facebook, o pessoal não tá comentando ainda. Vamos lá, gente. E aí, tem cura ou não tem enxaqueca? Comenta pra mim. Não, né? A verdade é essa, a enxaqueca não tem cura, tá? A grande maioria das pessoas acertou. Pra quem não acertou, fica aí essa informação e eu vou explicar o que acontece. Uma enxaqueca, ela vem de um desequilíbrio neuroquímico, que ele vai acontecer lá no nosso cérebro. E a gente vai falar sobre isso, tá, Paulinha? Sobre a enxaqueca na adolescência também. Então, ela vem de um desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro. A gente ainda não sabe dizer exatamente por que raios isso acontece, tá? A gente sabe que em alguns casos, e não são em todos, tá, gente? Mas em que alguns casos, existe uma tendência genética. Então, assim, se seu pai ou sua mãe, normalmente sua mãe, porque a enxaqueca atinge mais mulheres, se sua mãe tem enxaqueca, você naturalmente tem 70% de chance de ter também, tá? Então, existe um componente genético envolvido. O que vai diferenciar se você vai manifestar, qual vai ser a frequência ou não? Seu estilo de vida, os seus hábitos saudáveis, tá? Então, isso já fica de alerta para todas as mulheres que tem aqui, que têm filhos, ou que querem ter filhos, ou que estão gestantes, tá, gente? O que a gente pode fazer para proteger nossas crianças de sofrer com a enxaqueca? E a gente vai entrar já no segundo tópico, peraí.
A gente vai falar disso na próxima pergunta, que é sobre enxaqueca na infância, tá? Mas então, não. Enxaqueca não tem cura, tá? Mas enxaqueca tem tratamento. E dá pra viver com qualidade de vida. O que é a grande sacada que a gente precisa ter? A gente precisa sair de um papel passivo de tratamento, que é aquele em que a gente só recebe o tratamento. Vamos supor um exemplo. Eu tô com crise de enxaqueca, o que eu faço? Pego um remédio e tomo água. Pronto. Isso é um tratamento passivo. Eu tô esperando o remédio fazer um efeito e tratar a minha dor. Diminuir minha dor, fazer minha dor ir embora, tá? Isso é um tratamento passivo. Quando a gente faz um tratamento passivo, a resposta, ela pode demorar muito tempo para chegar, ou ela pode não chegar. É por isso que a gente precisa de um tratamento ativo. Um tratamento ativo dá pra gente o controle das crises de enxaqueca. Então, em resumo, a primeira pergunta: enxaqueca tem cura? Não. Mas enxaqueca tem tratamento e dá pra viver bem com qualidade de vida. Fer, mas eu vivo com enxaqueca há 50 anos. Porque você ainda não escolheu fazer as mudanças que são necessárias. E a gente vai chegar nesse ponto também. Então, claro, primeira pergunta, beleza. Aí, dieta saudável ajuda muito. Pois é, Paulinha, esse é um dos pilares, né, que a gente sempre fala aqui. A segunda pergunta mais comum que chegou pra mim loucamente, né, me pediram uma live sobre enxaqueca na infância. Então, vamos lá, já falando sobre esse fator hereditário, né, essa tendência genética a ter enxaqueca, vamos falar sobre a enxaqueca nas crianças. Sim, as crianças podem ter enxaqueca, tá? E sabe qual que é o grande problema? É que a grande maioria das pessoas, e mesmo da equipe médica de uma forma geral, quando a gente fala na criança, é muito difícil fazer o diagnóstico da enxaqueca. Porque como é que vem a enxaqueca na criança? Estima-se que 1 a cada 10 crianças em idade escolar sofra com enxaqueca. Normalmente, a enxaqueca ela começa a surgir na criança entre os 5 e os 6 anos, normalmente. Em alguns casos pode acontecer antes, em alguns casos pode acontecer depois, tudo bem? E qual que é a diferença da enxaqueca na infância para a enxaqueca em nós adultos, né? Na criança, a enxaqueca, ela não vem como uma dor pulsada. Ele não fala que tem um putz na cabeça dele, que tem um coração batendo na cabeça dele. Não, a criança, ela vai falar que parece que estão apertando a cabeça dela. A dor de cabeça, a enxaqueca na criança, ela se manifesta como uma dor de cabeça em aperto, tudo bem? Na grande maioria das vezes. Ela vai mudar esse padrão quando a criança entra na adolescência. E o que acontece? De uma forma geral, lá, quando a criança desenvolve a enxaqueca, ela tem uma predominância maior no sexo masculino na criança. E aí, quando entra na puberdade, a gente passa a ter uma incidência maior na mulher, porque aí, quem tá aqui muito provavelmente sabe, né? A enxaqueca menstrual, ela fala muito alto. Então, essas alterações hormonais que começam a acontecer na puberdade, elas fazem com que as meninas passem a ter mais crises de enxaqueca do que os meninos. Tudo bem? Ali, tem gente comentando aqui desde os 9 anos. E por que é tão difícil a gente diagnosticar a enxaqueca na criança? Porque um componente muito importante que vem, e aí quem de vocês aí, vai comentando pra mim. Quem de vocês sofre com enxaqueca desde novinho, comenta aqui pra mim, se não aconteceu isso com você. Numa criança, normalmente, a enxaqueca ela vem com um componente intestinal. A criança tem dor de barriga. Ela tem uma dificuldade de digestão, ela come e não se sente bem depois de comer. E aí, o que os pais fazem? Os pais levam ela, né, lá pro médico, passa no médico, no pediatra, vai pro gastro, faz exame, vira a criança do avesso e ninguém entende por que raios aquela criança tem uma dor de barriga. Essa dor de barriga, ela vem nas crianças como um sintoma de enxaqueca. Tá vendo? O enjoo, pois é, a má digestão, dor intestinal. Normalmente na criança isso vem muito associado com a dor de cabeça. E outra coisa diferente é o quê? Que na criança a duração da dor de cabeça é muito diferente. Uma crise na criança, ela normalmente, até a adolescência, né, gente? Ela dura em torno de 1 hora, para menos. Raramente a criança fica com mais de 1 hora de dor de cabeça, de crise de enxaqueca, tá? Isso até ela entrar na puberdade.
Depois que ela entra na adolescência, tanto a menina quanto o menino, o que acontece ela passa a apresentar uma dor com uma duração maior, que aí vai começar a variar de 3 horas até 3 dias. E aí ela ganha característica em latejamento, né? Então é aquela pulsação, dor pulsada na cabeça. Ela vai ganhar essa característica lá na adolescência. Antes disso, ela é uma dor em aperto com uma duração pequena. E vocês podem observar que instintivamente a criança, ela descobre, né? E eu vivi isso na prática, gente, porque a minha filha, eu só fui me atentar a isso quando a minha filha começou a ter enxaqueca, tá? Então, assim, a criança instintivamente percebe que se ela deita pra dormir, quando ela acorda, ela tá sem dor. Então, é uma criança que quando ela sente a dor, ela mesma vai perceber instintivamente que ela precisa deitar ali. Ela vai precisar deitar para descansar e quando ela acordar, aquilo vai passar. E ela não precisa dormir 1 hora. Ela pode dormir 10, 15 minutinhos, um cochilinho e ela vai acordar sem dor. De uma forma geral, é assim nas crianças mais novas, né? Então, isso vai fazer com que essa criança não precise de um tratamento preventivo medicamentoso, tudo bem? Por que a gente tem que prestar atenção quando eu deixo claro que é medicamentoso? Porque ela precisa de um tratamento preventivo de mudança de hábito, sim, tá? E o que acontece? Alguns estudos sugerem que as crianças têm fatores alimentares mais acentuados do que os adultos. Fer, isso quer dizer que eles têm mais gatilhos alimentares? Não. Isso quer dizer que a criança tem mais alterações em relação a tempo de jejum, em relação às besteiras que come. Então, o que acontece? Em geral, uma criança, quando ela tem uma frequência de 1 a 2 vezes episódios de dor de cabeça, que nesse caso vai ser uma enxaqueca, em uma semana, isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter que olhar principalmente para o quê? A gente vai ter que olhar para o tempo que essa criança tá ficando de jejum, tá? Se ele fica muito tempo sem comer, se ele faz só café da manhã, almoço e janta, por exemplo, esse pode ser um fator que está relacionado ao surgimento das crises nessa criança. A gente vai ter que observar se é uma criança muito ansiosa. Uma criança muito ansiosa tende também a ter uma maior frequência de episódios de crise de enxaqueca, beleza? Assim como nós adultos. Mas a questão da ansiedade na criança, a sacada que a gente tem que ter é começar a tratar essa ansiedade desde muito nova. Isso faz com que ela cresça com uma perspectiva diferente e com uma relação diferente com a ansiedade. Outra coisa que a gente tem que observar é criança que dorme muito pouco. Criança que dorme muito pouco também pode apresentar as crises de enxaqueca. Criança que come muito doce e criança que não tolera, que não come vegetais, legumes e salada. Eu recebi mensagem de alguém, não lembro agora de quem, falando disso, né? Como tratar a enxaqueca na criança que não come bem. Cara, esse é o grande ponto. Se ela é uma criança, quem é responsável pelo que ela come ou deixa de comer somos nós, os pais. Você consegue entender isso? E essa criança, ela vai ter o que como exemplo? Quem vai ser o exemplo dessa criança? Nós. Como que eu vou fazer a minha filha comer verdura se eu não como verdura? Eu não vou fazer. Como eu vou fazer minha filha crescer sabendo que ela precisa fazer atividade física se eu não faço atividade física? Ela não tem uma referência. A criança precisa dessa referência, beleza? Então, já vai um aviso para as mamães, para as futuras mamães, né? Que a gente precisa fazer toda essa alteração ambiental para que a gente consiga dar um ambiente saudável e dar uma referência para nossa criança. Gente, eu vou fazer um relato que eu não costumo falar muito sobre a minha vida pessoal, mas a minha filha, a Rafinha, ela tem enxaqueca. E como que a gente trata? Com a alimentação adequada. Ela já sabe, quando ela começa com dor intensa, né? O que ela fala? Mamãe, eu quero uma água de coco com gengibre. Ela tem 5 anos. Ela toma água de coco com gengibre, deita pra tirar o cochilo e acorda sem dor. Ela já sabe que se ela fica muito tempo sem comer, ela tem dor. Então, quando dá lá as 3 horinhas dela, ela já fala, mamãe, eu preciso comer porque eu tô começando a ficar com dor de cabeça. Gente, isso é conscientizar a criança. Isso é trazer uma responsabilidade para ela. Fer, mas a criança tem 5 anos. Mas a criança vai crescer com essa responsabilidade. Ela precisa entender o que está acontecendo no corpo dela. Quantas de nós passamos 10, 20, 30, 40 anos sem entender o que estava acontecendo no nosso corpo?
não é? Então tem que entender, tem que fazer a criança entender esse processo. Beleza? Bom, vamos lá. Então, qual que era a terceira dúvida que eu coloquei aqui? Ah, gente, outra informação importante. Você viu? Meus filhos mexeram. Outra informação importante que eu queria trazer pra vocês. Alguns estudos sugerem que as crianças, quando elas têm o início da crise antes dos 10 anos, cerca de 40% dessas crianças, a crise tem remissão total após a adolescência. Na verdade, a grande maioria das vezes isso acontece com os homens, mas em alguns casos acontece com as meninas também. É que a gente tem esse componente hormonal que, nossa, gente, faz uma bagunça de vez em quando, beleza? Então vamos lá. A próxima pergunta que eu recebo com muita frequência é: vou precisar tomar remédio pro resto da vida? E aí? O que vocês acham? Quem sofre com enxaqueca precisa tomar remédio pro resto da vida? Deixa a opinião de vocês, vamos ver se vocês acertam. A Ivone falando: meu filho tem várias vezes, voltava do colégio, só eu sei o que é porque ninguém acredita. Pois é, Ivone, isso é uma coisa, enquanto o pessoal vai respondendo, se precisa tomar remédio pro resto da vida quem sofre com enxaqueca, vou responder no comentário da Ivone. Ivone, é importante a gente observar que a enxaqueca, quando ela se mantém na criança, e ela tem uma frequência maior que 2 vezes na semana, a criança precisa buscar um tratamento, aliás, a mãe precisa buscar um tratamento preventivo adequado, muitas vezes até medicamentoso nesse cenário. Por quê? Porque essa criança vai ter um índice alto de falta na escola. Isso pode interferir no desempenho dela. Outra coisa é que alguns estudos já mostraram que crianças com enxaqueca têm 8,1 vezes mais 8,1%, né, mais chance de desenvolver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, precisa acompanhar com cuidado e com olhar atento essa criança que tem crises de enxaqueca com uma frequência maior que 2 vezes na semana. Tudo bem? Ali, deixa eu ver. Tem gente colocando que sim, tem gente dizendo que sim, que tem que tomar remédio pro resto da vida, e tem gente dizendo que não. Vamos lá. Gente, o tratamento preventivo medicamentoso, eu tô falando medicamentoso, ele não é pra sempre, tá bom? O ideal é que quando você procure o seu neurologista, ele tenha claro quais são os planos dele pra você, né? Então, assim, Carol, vou pegar um nome que aparece aí. Carol, a gente vai começar o tratamento preventivo hoje com tal medicação. O que você precisa fazer? Você vai precisar fazer as mudanças de hábito, né? Controlar os outros fatores. E a gente vai observar como é que você se sente. Idealmente, o médico vai te explicar. Ó, esse primeiro mês é um mês em que o remédio ainda vai estar começando a fazer efeito. Alguns remédios levam aí 60 dias para começar a ter o efeito dele, né? E depois que ele começar a fazer o efeito, você vai ter o retorno. A gente vai ajustar essa dose, porque não necessariamente essa dose inicial vai estar certa para você. E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer esse uso. O quanto a gente vai utilizar esse remédio, até quando a gente vai utilizar esse remédio? Vai depender da sua frequência de crises, da sua intensidade de crises, vai depender dos seus hábitos, né, e do seu estilo de vida, se você tá fazendo essas mudanças. Se você não está fazendo, você vai tomar esses remédios por muito mais tempo, tá? E muito provavelmente sem controle das crises ainda assim, tá? E vai depender da resposta do seu organismo. Então, esses são 4 fatores muito importantes para a decisão de até quando você vai tomar a medicação. O que acontece? De uma forma geral, para um paciente que tinha dor todos os dias, né, e conseguiu fazer um controle tanto do preventivo quanto de mudanças de hábito, a gente começa a conversar com o neurologista sobre a possibilidade de tirar essa medicação preventiva depois que esse paciente que tinha dor diária ou quase diária passa 3 meses sem dor. Aí a gente começa a conversar sobre a possibilidade de diminuir a dose do medicamento até tentar retirar. Tudo bem? Então, assim, quem sofre com enxaqueca, ainda que seja enxaqueca crônica, não necessariamente vai precisar tomar remédio preventivo pro resto da vida. Mas são diversos fatores que impactam nisso, né? Agora, quando a gente fala em tratamento preventivo, não medicamentoso, que são as mudanças de hábito, isso é pra vida toda. E isso não tem que ser um peso pra vocês, beleza, gente? A gente tem que encarar isso como uma escolha que a gente faz para melhorar a nossa qualidade de vida, beleza? A gente tem que ter muito claro isso. Se a gente torna o processo de mudança de hábito um sofrimento, a gente já tá dando um passo para trás. Lembra daquela live que eu fiz
do que a gente pode fazer para não alcançar o resultado, né? O que a gente costuma fazer para não alcançar o resultado. É isso. Se você torna o processo de tratamento, de mudança de hábito, um sofrimento para você, você tá dando um passo para trás em vez de dar um passo para frente. Beleza? Então a gente tem que ter isso muito claro, gente. Você não tá fazendo só pela sua enxaqueca. Muito pelo contrário, você não tá fazendo pela enxaqueca. Você tá fazendo por você. Né? Porque isso vai esbarrar numa outra dúvida que chega muito aqui, acho que eu vou pular até a ordem. Que é aqui, ó, peraí. Cadê a pergunta? É a próxima mesmo. Posso morrer de dor de cabeça? E aí, gente, o que vocês acham? Dá pra morrer de enxaqueca? Enxaqueca leva à morte? O que vocês acham? Comenta aí pra mim enquanto eu vou lendo algumas das perguntas que vocês deixaram aqui. O que é que vocês acham? Enxaqueca leva à morte? Sim ou não? Vamos lá. Boa, Keila, mudando os hábitos, arrasou. Acho que, se não me engano, foi você que fez, né? Que fez o pão sem farinha, fez com pão com frango hoje. E aí, enxaqueca leva à morte? O pessoal colocando que não. Eu já fiquei internada várias vezes. Eu também. Pior coisa, né? Ficar internada. Cada vez que eu ia pro médico, eu ficava internada. Já tava até acostumada. Não. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Tem gente que já achou que ia morrer. Bom, já achar que ia morrer de enxaqueca, já aconteceu pra muita gente, né? Gente, isso é verdade. Né? Às vezes a dor é tão intensa que a gente fala, Senhor, minha cabeça vai explodir, né? Eu não vou aguentar e eu vou morrer. Isso acontece, a gente sente isso às vezes, tá, gente? Mas a verdade é que não, tá? A enxaqueca não leva à morte. O que acontece, gente? A gente costuma confundir muito. E por que eu trouxe essa pergunta? Porque chegaram duas perguntas sobre isso pra mim. Uma é sobre aneurisma e a outra é sobre o AVC. Né? O aneurisma, ele veio, né, forte essa semana também, por conta da morte do ator, né? Nem sei se a gente chama ele de ator, né? Porque que fazia o Louro José, né? O Tom Veiga. Ele faleceu por um rompimento de aneurisma, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, foi um assunto muito falado essa semana, bastante triste a perda dele. E o que acontece no aneurisma? Muita gente que tem enxaqueca fala assim, Fer, a minha dor é tão forte que eu acho que eu tenho aneurisma. Tem um negócio doido aí na minha cabeça. Tem que ter. Primeiro que a gente tem que entender o que é o aneurisma, tá, gente? O aneurisma, ele é quando a nossa artéria do cérebro, a gente tem várias, tá, gente? Então pode ser de várias artérias. A artéria do nosso cérebro, né, ela tem uma dilatação. Então, em vez dela ficar assim fininha, ela forma um balãozinho. Quando ela forma esse balãozinho nessa artéria, a parede dessa artéria fica mais fina. E aí, quando ela fica mais fina, o que acontece? Ela tem um risco maior de romper. Agora, pega esse dado, segurou isso, né? Entendeu o que é o aneurisma, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala em aneurisma. A grande maioria das pessoas não tem sintoma nenhum de aneurisma. A gente só vai ter sintoma de aneurisma quando esse aneurisma estiver dilatando muito, quando ele estiver crescendo, ou quando ele romper. Quando esse aneurisma rompe, cerca de 40% das pessoas vêm a óbito, tá? Aí você vai falar, Fer, mas como que eu vou saber se eu tenho um aneurisma? Primeiro, o seu neurologista, quando você começou a desconfiar da enxaqueca, ou quando ele começou a desconfiar da enxaqueca, ele deve ter perguntado seu histórico familiar. Se você tem um parente de primeiro grau, ou seja, mãe ou pai, que tiveram um rompimento de aneurisma, que tiveram um aneurisma, uma dilatação desse aneurisma, que você saiba que existiu esse aneurisma, o seu médico vai pedir para você uma ressonância e uma tomografia. Esses são os exames que vão identificar a presença de um aneurisma, tudo bem? São esses exames de imagem que identificam. Então, assim, se você não tem, a chance de você ter um aneurisma é muito pequena. Existe mais essa relação com uma possibilidade hereditária, genética, dessa alteração nesse vaso sanguíneo, nessa artéria, tudo bem? Então, a grande maioria dos pacientes, aí vocês até comentam pra mim, já fizeram tomografia e ressonância na investigação da sua dor de cabeça até descobrir que era uma enxaqueca. Se não veio nada alterado, gente, acabou, não tem. Não é porque você tem enxaqueca que você tem mais chance de ter aneurisma. Essa correlação não existe. A sua chance de ter um aneurisma é igual a de qualquer outra pessoa que não tem nenhum tipo de dor de cabeça. E quem tem aneurisma, que rompe, só vai ter dor quando o aneurisma rompeu. E aí vai ser uma dor de cabeça
insuportável. E aí que acontece a confusão. Você vai falar assim, Fer, mas eu tenho dor de cabeça insuportável de vez em quando. Mas o aneurisma, ele não dá dor de cabeça insuportável de vez em quando. Ele dá uma vez. Que é quando ele tá rompendo. É uma dor insuportável e que ela alcança, diferente da enxaqueca, que é uma dor que ela vai aumentando a intensidade. Ela pode não começar leve em alguns pacientes, ela pode começar moderada, mas ela vai piorando. O aneurisma não. O aneurisma, em menos de 1 minuto, ele alcança a intensidade máxima. É aquela dor de cabeça que ela tem o nome de cefaleia entrovoada. É uma dor de cabeça entrovoada. Parece que realmente caiu um raio. Vem a maior dor que você já sentiu e imaginou na vida na cabeça. Parece que a cabeça vai explodir de dor. Essa é uma dor que vem, né, do aneurisma, de um rompimento de um aneurisma. Já a enxaqueca não, gente. A enxaqueca, ela tem uma dor de cabeça recorrente. Ela acontece de tempos em tempos. Ou acontece cada vez que aquele fator, que você se expõe a um gatilho. Ou cada vez que um fator tá em desequilíbrio no seu organismo. Tá? O aneurisma não, gente. Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Primeiro, a enxaqueca não causa morte. Segundo, quem tem enxaqueca não tem mais risco de ter aneurisma do que qualquer outra pessoa da população, beleza? E muitas vezes, a pessoa que sofre com enxaqueca, ela tá mais segura até que as outras pessoas, porque ela já fez, normalmente, um exame de imagem nessa investigação das crises de enxaqueca. E aí, já descartou a possibilidade de existir um aneurisma aí nesse exame de imagem, beleza? Então, fique tranquilas em relação a isso. Agora, em relação ao AVC, que foi uma outra dúvida que chegou também, por isso que eu trouxe esse tema, essa pergunta. Pacientes com enxaqueca têm mais chance de ter AVC? Tem. Quando a gente fala especificamente de pacientes com enxaqueca com aura, tudo bem? E aí, quando que aumenta esse risco? Esse risco aumenta quando esse paciente faz uso de anticoncepcional com estrogênio, tá? E também aumenta quando esse paciente é tabagista, né? Fuma cigarro. Aí esse risco aumenta muito. Então tem que tomar cuidado. Se você sofre com enxaqueca com aura, atenção, é importante você conversar com o seu ginecologista e com o seu neurologista, porque a escolha do seu anticoncepcional vai ser importante. Até, gente, a gente fala tanto de anticoncepcional que eu quero até fazer uma live sobre isso, sobre o não utilizar o anticoncepcional, que é uma ótima opção também, tá? Então, assim, o risco do AVC, ele é presente quando a gente fala da enxaqueca com aura. É mais presente quando a gente fala da enxaqueca com aura. E aí a gente esbarra na nossa quarta pergunta. É quarta ou quinta? Ih, gente, já perdi as contas. Que é, o que é a enxaqueca com aura? Gente, eu recebi muitas dúvidas perguntando do que é a enxaqueca com aura. Então, vamos lá. Quem sabe já vai comentando aí, né? Eu sempre converso com vocês sobre isso. Quais são os tipos de enxaqueca, né? Quais são os tipos de aura, perdão, gente. A gente tem alguns tipos de aura mais conhecidos e mais frequentes, né? Quando a gente fala da aura visual, ela é a mais comum. O que é a aura visual, gente? A aura, vamos lembrar que a enxaqueca tem 4 fases. A fase do pródromo, que é a fase premonitória. A fase da aura, que nem todo mundo tem. A fase da cefaleia, que é a dor de cabeça em si. E a fase do pós-dromo, que é pós-dor de cabeça, que é a parte da ressaca, que o pessoal também perguntou, tá? Então, a aura é a segunda fase da crise de enxaqueca, que nem todo mundo tem. O que acontece? Então, ela normalmente, ela vem antes da dor de cabeça instalar, de uma forma geral. Ela tem a duração de até 1 hora, normalmente, tá bom? De 15 minutos a até 1 hora, normalmente. E aí, quem sofre com enxaqueca com aura vai contando aqui pra mim qual que é a duração dessa aura, tá? E qual é a aura que você tem, se você for se identificando. Então, vamos falar das auras. A aura visual, que é a mais comum, ela vem como assim, ó. Ela vem como pontinhos brilhantes no campo visual, ou pontinhos pretos. Tem gente que fala que tá vendo mosca, né? Uns pontinhos pretos no campo visual. Ela pode vir como uma visão dupla, em zigue-zague, embaçado. Você pode ter uma diminuição do seu campo visual. Tudo isso momentaneamente. Tudo bem? Normalmente até 1 hora de duração. E aí depois se instala a dor de cabeça em si. Essa é a aura visual. A gente tem a aura sensitiva, sensorial, né? O que é essa aura sensorial? Ela vem como um formigamento, uma dormência.
que normalmente acontece em metade do corpo, por isso que ela costuma assustar bastante. Ela acontece em metade do corpo, ela pode acontecer na língua, no rosto, no braço, na perna, tá? Então ela é uma aura que, depois que você descobre que isso, o primeiro episódio normalmente dessa aura assusta e a pessoa costuma ir pro pronto-socorro achando que tá tendo um AVC, tá? Depois que você tem esse primeiro episódio, você entende que isso é a sua aura te avisando que a dor de cabeça terrível da enxaqueca tá se instalando. Ela vai chegar já já, tudo bem? Essa é a aura sensitiva. A gente tem a aura motora, que ela vem com uma dificuldade, uma perda de força, uma dificuldade em realizar o movimento. Isso pode acontecer também antes do episódio de dor de cabeça. O que é importante? A gente tem que ficar atento. Por quê? Porque essa perda de força, a alteração de sensibilidade, a dormência na língua, tudo isso também pode ser sintoma de AVC. Então é por isso que eu sempre falo para as minhas pacientes que é importante que você faça as mudanças de hábito. Por quê, gente? Todas as mudanças de hábito que a gente emprega, que eu falo aqui pra vocês, elas são em busca de um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável diminui as chances da gente ter um evento cerebrovascular e cardiovascular. Então, diminui as chances da gente ter um AVC ou um infarto. A gente consegue fazer isso com as mudanças de hábito. Você tá conseguindo entender que tá tudo relacionado? Então, se a gente escolhe fazer as mudanças de hábito, a gente afasta essas patologias também da gente, beleza? Então vamos lá, falamos da aura motora. A gente tem a aura de fala. Como que é essa aura de fala? A aura de fala é assim, você pensa, você tá lá, né? Eu tô conversando aqui com vocês e de repente eu quero falar sobre aura. E aí eu penso na aura, eu imagino todos os sintomas da aura e quando eu tento falar, não consigo. A palavra não vem. Parece que a língua enrola, a cabeça e a boca estão desordenada, não tá rolando, eu não consigo falar aquilo que eu tô pensando. Essa é uma aura de fala, tudo bem? E a gente tem a aura vestibular, né? Que é bem característica da enxaqueca vestibular ou enxaqueca basilar, também pode ter essa característica. A gente vem como uma tontura antes da dor de cabeça se instalar, uma vertigem, tá bom? Esses são os principais tipos de aura, gente. Fer, já vou barrar numa próxima pergunta aí, acho que eu já até passei do 7, gente. Tem tratamento para aura especificamente para aura? Não. A gente tem que tratar a enxaqueca como um todo, tá? Existem alguns, então, Janete, essa questão de convulsão, a convulsão não é aura. Ela não é comum da enxaqueca. E aí você tem que sim ir no neurologista investigar o que é essa convulsão. Tudo bem? Se você estava em casa e teve um episódio só, o ideal seria ter ido na hora pro pronto-socorro. Se você tem convulsões com uma certa frequência, aí você precisa muito de um neurologista para investigar o que está acontecendo aí, tá? A convulsão e o desmaio, já esbarrando no próximo, a convulsão e o desmaio não são sintomas de aura, não são sintomas de enxaqueca, tudo bem? Pode ser outros fatores, outras doenças, então precisa investigar. Não vamos normalizar isso, beleza, gente? É preocupante, tem que investigar. Vamos lá. A outra pergunta que eu pulei, eu tinha pulado alguma pergunta aqui? Posso morrer de dor de cabeça, eu falei. Aqui. A penúltima pergunta, agora eu tô na ordem. O tratamento para enxaqueca menstrual. Vamos falar de enxaqueca menstrual. O tratamento para enxaqueca menstrual é igual da enxaqueca comum? Ele é diferente? O que ele tem de diferente? Gente, o que a gente tem que entender, tá? O que a gente tem que entender? Que o tratamento para enxaqueca menstrual, ele é muito parecido com o tratamento para enxaqueca com aura, sem aura e etc. A gente vai basear esse tratamento em mudanças de hábito. E agora eu tô me aprofundando muito numa questão, né, da menstruação, dos hormônios. Eu tô me aprofundando muito no feminino ultimamente, gente. Então eu tô fazendo uns cursos meio doido pra entender melhor o feminino, né, os nossos hormônios, o nosso corpo, como que a gente reage a tudo isso. Então vai vir uma novidade muito bacana pra vocês mais pra frente. Mas enfim, o que acontece? A parte medicamentosa do tratamento, ela pode ser diferente quando a gente fala em enxaqueca menstrual. Ela vai diferir da enxaqueca menstrual e da enxaqueca na gestante, por exemplo, e da enxaqueca com aura, tá? Então, quem sofre com enxaqueca com aura, alguns remédios não são indicados para esse paciente, tá?
Já para quem sofre com enxaqueca menstrual, o tratamento é muito parecido com a enxaqueca comum, medicamentoso. O tratamento baseado em mudanças de hábito, ele é o mesmo. O que eu faço com as minhas pacientes? Eu faço um protocolo, né, diferente pré-menstrual. Isso vai depender de cada paciente. Então, se a paciente tem uma piora no período de ovulação, a gente vai fazer um protocolo para essa ovulação. Se ela tem uma piora na menstruação, eu tenho paciente que tem piora na ovulação, no primeiro dia da menstruação e no último. O resto, tá tudo ok. Então, o protocolo que eu faço para ela é específico para esses momentos. Isso não quer dizer que em todo o resto do ciclo ela não faça o controle daqueles 5 fatores. Não, ela faz. Só que a gente traça uma estratégia específica para esse período em que o corpo dela está em desequilíbrio. E essa é a grande chave que a gente tem para tratar a enxaqueca com mudança de hábito. É entender como é que o seu corpo funciona, como o seu ciclo funciona, e a gente agir naquele momento de vulnerabilidade dele. Então, a gente prepara o seu corpo antes de chegar naquele momento e a gente tem uma estratégia específica para aquele momento. É assim que a gente controla, através da mudança de hábito, essas alterações e essas crises de enxaqueca menstrual, beleza? Então, o tratamento medicamentoso, ele é diferente em alguns sentidos. Deixa eu explicar um pouquinho por quê. Tem pacientes que sofrem com enxaqueca só no período menstrual. Para essas pacientes, por exemplo, muitas vezes não é vantajoso fazer um preventivo medicamentoso contínuo, né? Por exemplo, com topiramato, com propanolol, que seja. E aí acaba se optando pelo uso do anti-inflamatório 2 dias antes de vir aquela menstruação, que é quando acontece o período de mais dor daquela mulher. Então, a estratégia do anti-inflamatório, mas não vai sair por aí comprando anti-inflamatório, tá, gente? Isso tem que ser conversado com o seu neurologista, porque são anti-inflamatórios específicos, tá? Essa estratégia do anti-inflamatório, ele pode funcionar para aquelas mulheres que sofrem com enxaqueca só no período menstrual, tudo bem? Ou seja, é o que a gente chama de enxaqueca menstrual pura, tá? Para aquela que tem as alterações em todo o ciclo e piora no período menstrual, essa não é uma estratégia que a gente costuma utilizar, tá? Aí vale 1000 vezes mais a pena a gente apostar naquilo que alguém comentou aqui, entender o seu ciclo menstrual. Beleza? Gente, eu vou fazer uma live sobre isso. Vamos fazer uma live sobre enxaqueca menstrual. Gente, eu tô falando sempre sobre enxaqueca menstrual, mas é porque é uma demanda que vocês estão me trazendo sempre. Então, é porque ainda tá com dúvida. Então, a gente vai falar de novo. Vou fazer outra live sobre isso, beleza? Como que eu posso ter as mudanças de hábito? Alguém perguntou aí. Cristina, isso esbarra na última dúvida que eu tinha anotado aqui, que é: qual o primeiro passo pra fazer as mudanças de hábito? Por onde começar? Vamos lá, gente. A primeira coisa. Quem perdeu a minha live de Diário da Enxaqueca vai ganhar uma mãozinha pra baixo. Gente, tem que assistir aquela live. Ela ficou maravilhosa, beleza? Eu expliquei passo a passo de como fazer o Diário da Enxaqueca. Que raios é o Diário da Enxaqueca? Eu perdi a live. Confessa aí pra mim que você perdeu essa live. Eu tô vendo. O que acontece? O que é esse Diário da Enxaqueca? Ele ajuda a gente a entender quais os fatores no nosso organismo estão em desequilíbrio. E lá na live eu expliquei cada um desses fatores, beleza? E por que eu estudo cada um desses fatores. Fer, mas tem aquele aplicativo, né, que dá pra fazer pelo celular. É mais fácil do que imprimir esse Diário da Enxaqueca. É mais fácil, não precisa imprimir, não dá esse trabalho todo. Gente, mas não é um diário que nem o meu. O meu diário, o que acontece? Ali a Mariana contando que ela não assistiu. O meu diário, ele é baseado no método empoderamento da enxaqueca. Então, ele é baseado nos 5 pilares que eu sempre falo pra vocês, tá? E quando o paciente vem fazer o atendimento comigo, né, a gente tem um plus de outros questionários que eu aplico nesse paciente, porque tem que ser um trabalho mais tete a tete, frente a frente, né? Não adianta eu só dar pra vocês que vocês não vão saber o que fazer com isso, tá? Então, quando o paciente vem pra mim, além do Diário da Enxaqueca, ele ganha uma versão digital pra preencher esse diário, né? Mas quem não tá fazendo atendimento comigo, quem não tá fazendo acompanhamento, não tem problema nenhum, gente. O diário tá disponível pra vocês na minha bio. É só vocês irem lá na minha bio, clicar lá, preencher direitinho o e-mail de vocês, o nome e o e-mail. Vocês vão ser direcionados pra página. E aí você vai lá no seu e-mail, clica no botão e vai aparecer o diário. É só vocês fazer o download e acabou. Tá lá pra vocês, tá?
É que para as pacientes que estão comigo, elas têm alguns benefícios, né? A gente tem que oferecer algo a mais, a gente tem uns plus, né? Então tem uma versão digital que ela preenche pelo celular e tudo mais. Agora, o que acontece, né? Preencher o diário da enxaqueca, esse é o primeiro passo, gente. Aí pode acontecer assim, tem gente que vai preencher e vai falar assim, Fer, já identifiquei os fatores, e aí, o que eu faço? De uma forma geral, se você quer um contexto mais generalizado, gente, eu sempre dou as respostas aqui nas lives. Sempre. As respostas estão nas lives e estão no Fer Me Explica. Vira e mexe, vocês mandam, Fer, assim, assim, assim. Tipo, insônia. Tem a live da insônia. Aí você fala, ai, Fer, comigo é assim. Eu sempre dou a solução da mudança lá, né? De uma forma geral. Então, se você for caçar tudo, você acha essas respostas. A diferença é o quê? É que quando você chega pra mim, pro meu atendimento, pro método, né? Eu explico o seu caso. Eu não explico um geral. Um que funcionaria para a maioria, né? Porque você nem sempre é a maioria. Pode ser que você seja a maioria, mas pode ser que não. Então essa é a grande diferença, tá? Quando a gente vai para um atendimento em conjunto, né? Só eu e você, ou mesmo uma outra modalidade que eu tô criando agora, que vocês vão ver que vai vir novidade por aí, né? É um atendimento mais próximo. Então, eu consigo identificar em você, pela sua personalidade, pelo seu estilo de vida, pela sua rotina, o que é que funcionaria para reequilibrar aquele fator em desequilíbrio. Tudo bem? Então, se você chega para mim já sabendo qual é esse fator, parabéns. Já meio caminho andado, tá? Só que tem gente que tem dificuldade, mesmo com diário de enxaqueca, de entender qual que é esse desequilíbrio. E não tem problema nenhum, gente. Eu tô aqui para isso. Tá? É por isso que, explicando até que me mandaram muitas perguntas, como é que faz o atendimento comigo, eu tenho duas modalidades de atendimento, é por isso que eu preciso explicar pra vocês. O avulso é para aquele paciente que é assim, Fer, eu já comecei a fazer algumas mudanças, eu já sei o que tá em desequilíbrio, mas tô com dificuldade em reajustar. O que eu faço? Eu vou pegar sua rotina todinha, eu vou olhar esses fatores em desequilíbrio e vou falar, ó, assim aqui, assim aqui, assim aqui, assim aqui, acabou. E aí você segue com as suas pernas. Já o acompanhamento, não. O acompanhamento é para aquela pessoa que não sabe por onde começar, que tá perdida no tratamento, né? Que até sabe um ou outro gatilho, mas não sabe o que é o desequilíbrio que tá tendo. E aí esse paciente, essa pessoa precisa de um acompanhamento próximo. Esse acompanhamento que eu falo é 1 mês, né? Toda semana um encontro durante 1 mês, para eu conseguir te mostrar qual é o caminho, né? Para eu traçar metas diárias para você cumprir, para você conseguir chegar lá no controle, tá? Então essa é a grande diferença que o pessoal também perguntou para mim. Gente, essas foram as principais dúvidas que eu tinha recebido. Vamos lá, vamos responder. Acho que eu tenho alguns minutinhos ainda, então dá pra gente responder algumas dúvidas que vocês vão mandando. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta bem grande aqui. Cadu Lopes mandou assim, boa noite, tenho enxaqueca com aura desde os meus 6 anos, hoje tenho 13. Tive crises convulsivas várias vezes, só consegui controlar através de uma vitamina. Foram várias tentativas até achar essa vitamina. Cheguei a ter dor 28 dias de um mês. Cadu, sinto muito, tá? Dores tão intensas são extremamente incapacitantes, levam a gente a um sofrimento muito intenso. Que bom que vocês encontraram um caminho que não seja um remédio, né? Uma vitamina ou um suplemento vitamínico, né? Isso é muito bom. Ali, a Shirley falou que você seria uma luz. É isso, então, Tilo, de fato, você já tem um caminho traçando, né? Nessa caminhada de controle das crises. O que precisaria, muito provavelmente, nesse seu caso, e eu tô falando com a Shirley porque ela é uma seguidora bastante antiga já, a gente já conversou muito sobre isso, é realmente só você precisa alinhar isso, isso e isso. Alinha isso, e aí você vai por conta própria fazendo isso, né, gente? Então, basicamente é assim que funciona, é assim que você precisa começar o tratamento, é fazer o diário da enxaqueca. Teve dificuldade? Manda um direct, vamos marcar uma consulta, vamos entender, né, quais são os reais fatores. Eu tenho um paciente, gente, não sei se a Lelê tá aqui, a Letícia, que ela fez uma consulta comigo, né, pra entender, porque ela falou assim, Fer, eu sou super proativa, eu super mudo tudo que precisa. Então, assim, eu vou fazer uma consulta com você, se eu não der conta, eu marco uma outra consulta. Ela marcou uma consulta, mostrei tudo. Eu falei, Lê, é muita coisa que precisa mudar, mas vamos lá. Passei tudo pra ela. Eu falei, ó, isso tá em desequilíbrio, isso tá em desequilíbrio, isso tá em desequilíbrio, você precisa fazer isso, 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 isso. Ela conseguiu.
Em compensação, eu tenho pacientes que precisam de um acompanhamento próximo porque é muito difícil bater as metas. Então precisa que eu esteja junto e que diga, olha, essa semana foi boa, isso aqui você acertou, ó, isso aqui não tá legal, a gente precisa bolar uma outra estratégia. Então, cada pessoa tem um perfil diferente, é por isso que eu falo pra vocês que o empoderamento da enxaqueca, ele é personalizado, ele é baseado em como vocês são, no que vocês estão dispostas a fazer. Gente, vamos lá, deixa eu subir aqui pra ver as perguntitas. Gente, não esquece de deixar o like de vocês aí pra ajudar a nossa live a distribuir pra mais gente. A Alexandra, a gente já falou sobre essa dúvida. Sobre a necessidade de tomar remédio preventivo pro resto da vida. A resposta é não. Mas depois que eu finalizar a live, eu vou colocar ela, eu vou salvar ela, né? E eu vou disponibilizar ela pra você e você assiste lá do comecinho, porque essa foi uma das dúvidas que a gente respondeu aqui, que foram as principais dúvidas que vocês enviaram pra mim. A Ivone tinha comentado que tinha medo de morrer de enxaqueca. Não, enxaqueca não mata, tá? Graças a Deus, né, gente? A gente tem que pensar que 15% da população mundial sofre com enxaqueca. Você tem noção se enxaqueca matasse de fato? 15% da população mundial é muita gente, tá, gente? Então, não. Como que eu faço pra ter uma consulta com você? Cristina, me manda um direct, eu faço atendimento online. Na verdade, eu tenho feito quase todos os meus atendimentos têm sido online. A grande maioria das pacientes não são aqui de São Paulo, né? E pra quem é de São Paulo, vou falar de novo do meu cabelo, que eu tô muito orgulhosa. Gente, pra quem é de São Paulo, procurem o Ginkgo Booty, porque ele fez uma releitura maravilhosa de tudo que eu queria passar. Deixa eu aproveitar e comentar aqui com vocês. Quem me acompanha sabe, eu tive que mudar, eu tive que adiar o Fer Me Explica dessa semana. Eu estive com um problema de saúde, eu fiquei muito ruim. E isso tudo me deu um baque, né? E aí a gente, mulher, a gente tem uma questão muito grande com a nossa estética, né? A gente tem uma questão assim, toda vez que a gente tem uma mudança interna, a gente quer externalizar de alguma forma. Obrigada, Vi. A gente quer externalizar essa mudança de alguma forma. Então, a gente tá dando hoje, aqui no Empoderamento, e a Fer em si, um start numa mudança que vai começar. E vai chegar pra vocês essa mudança loguinho. Estou super ansiosa. E ansiedade não vai vir pra enxaqueca, mas eu estou ansiosa. E essa mudança de visual veio assim, o Dinho, ele começou a observar o meu canal. E aí ele falou, meu, você tá ajudando muita gente, mas você parece que você tá meio largada com esse seu cabelo aí, né? Você só prende ele de qualquer jeito, ou você enfia um monte de chapinha nele. Ele falou, parece que você não tá querendo aceitar algo que existe, né? Não tá mostrando tudo que você tem, vamos potencializar isso. E, cara, ele fez um trabalho maravilhoso. Nunca tinha ouvido falar de visagismo. Ele estudou... Gente, é muito doido isso, né? Como o nosso corpo fala. Ele tava explicando que as linhas do nosso rosto, a sobrancelha, o formato dos olhos, assim, o nariz, a boca, tudo isso diz sobre a nossa personalidade, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa forma de lidar com os outros. E aí ele falou, vamos potencializar isso? Vamos dar um up, justamente nessa nova fase que o empoderamento vai entrar. Eu falei, meu, vamos, super topei. E cá estou eu, de cabelo cacheado, assumindo de fato meu cabelo cacheado. E eu quero que isso seja importante pra vocês também, tá, gente? Repensem nessa possibilidade. Muitas vezes a gente fica escondendo coisas e camuflando coisas com medo do julgamento do outro. Isso vale pra nossa dor também, tá? A gente finge que não está com dor, a gente mente que não está com dor. Tudo isso por conta do julgamento alheio. Porque a gente sabe que quando a pessoa pergunta assim, como é que você tá? E você fala com dor, a pessoa vai falar, de novo? A vontade que eu tenho é de falar assim, de novo que? Mas você, né, respira. E aí muitas vezes você acaba fingindo que tá tudo bem, tá? Escondendo o que de fato tá acontecendo, escondendo o que de fato seu corpo tá passando. E essa é uma chamada justamente para que vocês consigam entender que todo mundo precisa em algum momento passar por esse processo de externalização, tá? E esse é o meu processo eu fiquei muito triste com o que aconteceu com o meu rim, com o meu intestino, com o meu fígado, com a resposta que meu corpo teve, por eu ter usado tanto tempo anti-inflamatório por conta da dor do tornozelo que eu tive. E isso foi um marco pra mim, porque foi por isso que eu fiz o vídeo de motivação. Eu fiquei totalmente desmotivada, gente.
né? E aí eu fiz aquele vídeo de motivação que era pra vocês, mas era pra mim também, né? Era pra que eu me lembrasse do porquê que eu tinha que continuar me esforçando. Eu fiquei muito decepcionada comigo, com o meu corpo, com tudo que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que é importante para que a gente sempre se conscientize do nosso valor, do nosso esforço. Ali, ó, tem gente comentando aqui, ó, falam que mulher doente vive com dor, manhosa. A gente precisa quebrar essas barreiras que as pessoas colocam pra gente e que a gente aceita, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, vou fazer um vídeo essa semana, pra gente falar algumas respostas que a gente pode dar para essas pessoas, alguma forma melhor da gente lidar com esses julgamentos que a gente tem recebido por conta de uma dor, por conta de uma doença invisível, tá? A gente precisa juntas aprender a lidar com isso, beleza, gente? Gente, a nossa live tá chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu tentei trazer as principais dúvidas que vocês me enviaram lá na caixinha de sugestões, tá? Teve gente que resolveu fazer caixinha da Fer me explica naquela caixinha. Eu acabei não respondendo ainda, tá? Mas era pra temas era sugestões. As que não tinham, as que eu não consegui abordar aqui, vão ser abordadas em vídeo. Eu faço vídeo pra vocês retomando esses assuntos que eu não consegui abordar aqui hoje, beleza? Vi alguém dizendo que mandou direct e não respondeu. Gente, tá uma loucura esse direct, tá? Eu tô recebendo muito direct, não tô dando conta de responder todo mundo. Me perdoem, me perdoem. E aí, quando for assim, você aproveita o Fer me explica e taca ali lá a pergunta que aí, tipo, se você mandou Fer, queria saber do atendimento, você não me respondeu, manda lá no Fer me explica, comenta lá no post. Fer, te mandei direct sobre atendimento. Eu já te respondo lá, te chamo na hora e a gente vai conversando. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia. É muito bom sempre estar com vocês. Eu tô devendo, Adriana, alguém perguntou sobre gravidez. Deixa eu ver se dá tempo de eu falar. Dá tempo, tem os últimos minutinhos. Deixa eu ver aqui. A Adriana falou assim: oi, boa noite. Tô grávida de 18 semanas, só que as dores estão aumentando muito durante a gestação. Pode doer mais? Adriana, pode. O que acontece? No primeiro trimestre, normalmente você sente uma piora, mas quando você chega lá no segundo trimestre, normalmente melhora as crises de enxaqueca. No primeiro trimestre, a mulher tá passando por muitas alterações hormonais ainda, por conta desse bebezinho que tá sendo formado, né? E aí, depois do segundo trimestre, isso diminui, esses hormônios se estabilizam, então tende a diminuir as suas crises. Lembrando que se você sofre com enxaqueca e tá grávida, tem que tomar cuidado porque você não pode tomar a grande maioria dos remédios, beleza? A gente tem que tratar a sua enxaqueca, a sua dor, da forma mais natural possível. Eu tô com algumas pacientes que estão gestantes ou estão no processo de gestação também, né? De querer engravidar. E a gente tá fazendo um tratamento bem bacana em relação a isso. Bom, gente, acabou a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra, então, na segunda-feira no Fer me Explica. Domingo vai ter o post lá pra vocês mandarem as dúvidas de vocês na caixinha de perguntas e no post físico. E aí a gente se encontra na segunda-feira às 8h04 pra gente fazer um bate-papo bem bacana com as dúvidas de vocês. Beleza? Um beijo muito grande. Tchau, gente!